Ah, Boa noite, pessoal. Aqui é o Gabriel da G Technology e esse é o primeiro vídeo que eu estou iniciando para fazer uma apresentação sobre o que está por vir nesse canal. Esse canal é novo, estou criando agora com a intenção de compartilhar um pouco mais de conteúdo acerca da faculdade de redes de computadores. Ou seja, aqui vamos ter vários vídeos sobre implantações de sistemas, tais como o Windows Server, implantações de alguns serviços do Windows Server, Linux Server também, firewalls, soluções em UTM, como por exemplo o pfSense e o Endian. E esse é um de muitos os vídeos que ainda virão, dependendo do retorno que eu obtiver em likes, em compartilhamento, eu irei continuar postando mais. E sem perda de tempo, como o vídeo piloto, o primeiro vídeo que eu queria trazer para este canal é sobre o Windows Server. E o que eu quero demonstrar na primeira aula de hoje é como que eu refino a política de objeto computador dentro do Windows Server. E antes de prosseguir com o conteúdo, quero discorrer um pouco sobre o laboratório que eu criei aqui. Aqui temos um Windows Server com o Active Directory já instalado, com o seu serviço DNS, todos já operando perfeitamente. Temos aqui também um laboratório do Windows 7, todos virtualizados no VirtualBox e já pré-configurado e instalado. É uma máquina limpa, essa máquina. Dentro desse vídeo eu não vou ensinar como fazer a instalação do Windows Server 2019 e nem como instalar o Active Directory no mesmo, porque isso é algo muito simples, muito, relativamente fácil e que você pode encontrar em todos os locais da internet, em sites, blogs, vídeos, e você pode procurar nessas mídias e lá estará facilmente como você fazer essa instalação. E agora eu quero discorrer sobre o que eu vou fazer aqui. Como o tema no vídeo já diz, que é refinar a política de objeto computador no Windows Server, o significado disso é, dentro do Active Directory, para ser mais preciso, um usuário ele tem o poder de criar 10 máquinas dentro de um domínio. Ou seja, eu crio um usuário no meu Active Directory e o mesmo tem o poder de criar 10 objetos computadores dentro deste domínio, por padrão. Isso já é padrão do Active Directory. Porém, eu, como administrador da TI, eu não quero que os usuários eles criem objetos computadores dentro de um domínio. Vou dar um exemplo de o porquê que isso não é bom ser feito dentro de um ambiente corporativo. Ou seja, o usuário ter essa capacidade de criar 10 máquinas dentro de um ambiente corporativo. Digamos que um usuário X ele tem uma máquina Y, foi dada a ele essa máquina Y. E o usuário ele logou-se nessa máquina e está a utilizando. Porém, o mesmo, por qualquer motivo, não um motivo qualquer, ele desejou utilizar outra máquina, uma máquina Y. E aí, como ele tem um usuário válido dentro do Active Directory, ele vai para essa máquina Y e se loga dentro dela e ele tem acesso ao Active Directory. Porém, no meio termo, esse usuário ele acaba danificando essa máquina e ao danificar essa máquina, ele retorna para a máquina original na qual foi dada em primeira instância a ele e deixa essa outra máquina na qual ele estava utilizando,
que é de outro usuário, para que ele arque com os prejuízos físicos àquela máquina. Ou seja, ele pode muito bem dizer que, como a máquina é dele, foi ele quem quebrou ou destruiu, e isso não é bom. O correto é que somente o administrador ou quem o administrador delegar o poder para ingressar máquinas dentro do domínio, somente eles possam ingressar essas máquinas. Ou seja, é o administrador e a equipe de TI quem manda quem vai usar as máquinas ou não dentro da empresa. Ou seja, com esse vídeo eu vou poder definir uma máquina específica para um usuário e aquela máquina vai ser a única utilizada por ele, a não ser que eu inpute outra máquina. E para que a gente possa fazer isso, sem mais delongas, a gente vai aqui no menu iniciar, vai em ferramentas administrativas do Windows e editor ADSI. Aqui vai vir desse jeito assim, ó. Ele vai vir dessa forma, sem nada, vazio. Você vai ter que se conectar põe um nome qualquer que você quer, porém deixe padrão e dê um OK. E aí ele vai se conectar ao seu servidor, o ADSI editar. Aqui nós vamos clicar em propriedades. Dentro dele vamos entrar em buscar MSDS Machine Account cota, e aqui dentro nós vamos tirar o valor que estava em 10 por padrão e colocar em 0. O meu já estava em 0 porque eu já havia modificado. E aplicar e dar um OK. Vamos fechar e vamos abrir aqui as ferramentas administrativas novamente e buscar usuários e computadores do Active Directory. Aqui já tem algumas OUs já criadas previamente e alguns usuários. O usuário específico que eu vou utilizar vai ser esse. Porém, eu como administrador, eu não vou querer eu mesmo ingressando todas as máquinas dentro de um domínio. Eu vou delegar para a minha equipe de TI. Digamos que por enquanto seja só um usuário a minha equipe de TI. Então eu vou criar um usuário aqui para realizar essa tarefa de inserir os usuários a seus respectivos computadores, ou seja, ingressá-los dentro do Active Directory, pois foi retirado dos usuários comuns a possibilidade de realizar isto. Vou criar aqui com o botão direito, novo usuário. Vou colocar um nome aqui qualquer, ingresso, domínio, para representar o ingresso das máquinas no domínio. Vou colocar aqui ingresso, nome do logon. Eu coloquei esse underline aqui para que ele fique sempre no topo. Vou colocar o usuário não pode alterar a senha e a senha nunca expira, porque vai ser um usuário da equipe de TI, eles sempre vão utilizar para ingressar as máquinas no domínio, aí não é necessário ficar mudando a senha, porque é só para ingressar. Você põe uma senha de categoria forte e habilita somente o poder para ingressar a máquina no domínio e nada mais. Vamos aqui colocar uma senha. E o usuário foi criado. Aqui ele. Agora vamos criar o computador. Aqui vem um pequeno porém. Percebam que os computadores estão sendo criados dentro de uma unidade organizacional e não dentro de um container computers, que é o padrão. Eu fiz um redirecionamento das máquinas padrões para dentro dessa OU, que há uma diferença entre OU e containers. Ou seja, eu retirei as máquinas de dentro do padrão
Container Computers. Inseri todas elas aqui. Por que eu fiz isso? Bem, dentro de uma OU eu tenho mais poderes administrativos do que dentro de um container. Eu posso delegar mais políticas refinadas para dentro de uma OU do que para dentro de um container, que no caso é esse. Isso é um pequeno comandinho que redireciona essas máquinas para cá para dentro. E em aulas futuras eu posso mostrar, em aulas futuras de PowerShell, como fazê-lo, mas como não é o foco da aula, vamos continuar. Eu vou aqui clicar em novo, vou inserir o computador, e o nome do computador eu vou pôr AMXR01. Dou um OK. Esse computador vai pertencer ao Carlos Magno. Eu vou aqui com o botão direito em propriedades, em conta, eu coloco em fazer logon em seguintes computadores e eu insiro a máquina na qual acabei de criar. Pronto. Desbloqueou a conta. O usuário não pode ter a senha nunca expira para somente testes em laboratório, mas em ambiente de produção nós temos que deixar dessa forma. O usuário deve alterar a senha no próximo logon. Vou deixar assim para fim de teste somente e vou dar um aplicar e OK. Pronto, já foi criado o usuário de ingresso do domínio, a máquina, e o usuário já estava previamente criado e só foi inserido o computador para aquele usuário. Agora eu vou delegar para o usuário ingresso do domínio o poder e a capacidade dele inserir a máquina dentro do domínio e até mesmo criar ou excluir usuários, porque ele vai participar da TI e ele vai poder fazer isso. É algo que um administrador da TI não pode perder tempo com isso. Vamos aqui clicar com o botão direito em cima da novos computadores, delegar controle, avançar, vamos adicionar, vamos em avançado, localizar agora. E eu vou colocar, veja que ele está no topo, o nosso usuário já criado, ingresso do domínio. Dá um OK, vamos avançar, vamos criar uma tarefa personalizada para delegar, somente os seguintes objetos na pasta, e vamos selecionar computador objeto e usuário objeto. Vamos deixar ele criar e excluir objetos selecionados desta pasta. Vamos avançar e vamos dar controle total para o computador objeto e o usuário objeto. Avançamos e concluímos. Pronto, aqui já está feita toda a configuração no Windows Server. Agora nós já podemos passar para o Windows 7, que é a máquina na qual vai ser ingressada o usuário no domínio, através do usuário na qual nós criamos previamente. Para que vocês entendam, essas duas máquinas elas já estão trabalhando em uma faixa de IP na qual elas podem se comunicar. No caso, essa daqui está com a 120 e o nosso Windows Server ele está com o IP 192.168.110, ou seja, na mesma faixa de IP, com a máscara também respectiva a ele e o gateway. A única coisa de importante que é para se ver na máquina do usuário é somente que o DNS padrão tem que ser o IP do Windows Server. Vamos fechar aqui, as máquinas já estão se comunicando, já estão pingando e vamos inserir agora esse computador dentro do domínio. Vamos lá em painel de controle, sistema de segurança, sistema, configurações avançadas do sistema, nome do computador, alterar, e aqui nós vamos por domínio e inserir o nome do computador, AMXR01. No domínio, qual é o domínio? O server.ti. Server.ti.
Vamos dar OK. Aqui para ingresso no domínio, nós vamos colocar o usuário previamente criado, que é o ingresso e sua respectiva senha. Pronto. Aqui ele já foi ingressado a máquina dentro do domínio. Vai ser necessário fazer um reinício da máquina. Vamos aguardar um pouco. E logo após esse reinício, que nós vamos realizar agora, nós já podemos entrar com as credenciais do Carlos Magno. Ou seja, não foi ele quem inseriu a máquina dele dentro do Active Directory. Foi um usuário da TI. E não mais um usuário comum, porque ele não tem mais poder. Se eu colocasse simplesmente Carlos Magno, não iria passar. Ele iria dar erro. Iria dizer que o usuário não poderia ingressar máquinas, ou seja, ele não tinha permissão de ingressar máquinas dentro do domínio. Vamos dar um Ctrl Alt Delete. Vamos trocar o usuário. Vamos pôr o usuário na qual nós criamos, carlos.magno, e com a senha na qual já previamente inseri. Pronto, o usuário foi inserido dentro do domínio. Se nós viermos aqui no Windows Server e olharmos o computador, vamos dar uma atualizada, vamos ver aqui que ele reconheceu já que é um Windows 7, um Service Pack 1, e ele já está funcionando. E é uma estação de trabalho e a gente pode adicionar mais outras coisas aqui dentro. Bem, por enquanto é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Com esse vídeo vocês aprenderam a refinar um pouco mais a sua política de objeto computador no Windows Server, com somente a sua área de TI, podendo inserir computadores dentro do seu domínio, e assim diminuindo problemas na quais poderiam ocorrer dentro da empresa por conta de usuários talvez mal intencionados de inserirem máquinas dentro do domínio. Espero que vocês tenham gostado e essa é a primeira videoaula do canal de muitas outras que poderão ainda vir. Muito obrigado e até mais.